Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós temos o conhecimento de que Deus é amor, não é isso? Jesus te ama. Esse é uma frase que a gente sempre usa nos evangelismos, né? Que Deus é amor, Deus é misericórdia, Jesus te ama. Não tem nada errado com isso. Essa é uma verdade absoluta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna, não é isso? Então Deus é amor. Foi isso que declarou João. Deus é amor. Mas hoje nós vamos entender também que Deus é um Deus que se ira também. E que a sua ira será derramada sobre todos os povos, sobre todas as nações, que não aceitaram a vinda de seu Filho como Senhor e Salvador. Aliás, a ira de Deus contra o pecado, ela foi derramada sobre Cristo ali naquela cruz. Ele se fez maldição no madeiro, então foi derramado sobre ele o cálice da ira de Deus. Foi por isso que ele fez aquela oração no Getsemane: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava pedindo para não passar pela cruz. Jesus não estava pedindo isso. Ele sabia que ele tinha uma missão e que ele iria cumpri-la. O cálice que ele estava pedindo para que Deus passasse por ele era o cálice da ira de Deus. E quando Deus derramou o cálice da ira sobre Jesus, Deus se afastou de Jesus. Foi a única vez em toda a história do universo que o Pai se afasta do Filho. Foi quando os pecados da humanidade foi derramado sobre Jesus. Mas e aí? Deus derramou a sua ira sobre Jesus. Aquilo que estava destinado para nós pecadores, Jesus levou sobre si no madeiro, né? E a palavra de Deus fala também que ele, sendo igual a Deus, não usurpou da sua glória, mas pelo contrário, despojou-se de si mesmo e viveu tudo aquilo que a humanidade ou o homem vive na carne, ou seja, ele se fez homem como nós e despojou-se da sua glória para cumprir o propósito de Deus, que era derramar sobre ele a ira de Deus. Mas e aí? Estamos libertos agora em Cristo Jesus? Sim, mas as nações, os povos, serão julgados conforme a justiça de Deus. E sobre aqueles que não aceitaram Cristo Jesus, ou seja, que não aceitaram o sacrifício da cruz, está destinados para ele a ira de Deus. Meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor sejam com todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês nesse devocional. E eu espero que vocês estejam sendo edificados pela palavra de Deus, que o único propósito nosso aqui é crescermos em sabedoria e entendimento. E isso só nos é possível quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. E como que ele fala? A principal maneira que ele tem para nos dar sabedoria é através da sua palavra. É um manual de instrução, um manual de vida, então você é muito bem-vindo nesse devocional. Você que já é inscrito no canal, eu glorifico a Deus pela sua vida. Peço que você deixe o like aí para que possamos alcançar mais vidas aí através desse evangelismo. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Glorifico a Deus também pela sua vida. Se inscreva no canal e fique comigo até o final desse vídeo, onde eu vou estar orando pela vida de vocês. Nós temos por hábito aqui no nosso devocional sempre buscar um texto bíblico para refletirmos sobre ele. E esse está lá em Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 18, onde Paulo fala justamente sobre isso, sobre a ira de Deus. Olha o que Paulo declara: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, contra toda injustiça dos homens que suprimem a verdade.
Primeiramente, ela foi revelada através de seu Filho. Olha o que fala aqui no finalzinho, porque Deus lhe manifestou, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus se revelou através de Cristo Jesus e trouxe ao conhecimento nosso que nós estávamos separados de Deus e que o nosso castigo ou o salário do pecado, aquilo que nós vivemos, é a morte espiritual. Mas Deus se manifestou através de seu Filho, lançando sobre ele a sua ira, e agora nós somos reconciliados com Deus. Mas a todos aqueles que ainda não foram reconciliados com Deus através de seu Filho, porque não aceitaram Jesus ou não seguem os mandamentos de Deus, tendo como princípio aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então continuam suprimindo a verdade pela injustiça. Continuam praticando a injustiça, continuam ainda não aceitando a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, sobre esses está reservado a ira de Deus. Por isso que quando eu comecei esse devocional falando que Deus é amor, Deus é misericórdia, tudo bem, Deus é isso. Mas Deus também é justiça. E a sua justiça será aplicada no último dia. Então, contra todos aqueles que suprimem a verdade pela injustiça, esses receberão a ira de Deus. E não há como voltar atrás, porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Mas aqueles que não confessaram agora irão confessar naquele grande dia, mas já não terão mais a oportunidade de serem salvos. Confessarão que Jesus é Senhor para a sua destruição. Por isso que nós nos empenhamos aqui com esse devocional em levar a palavra de Deus, o conhecimento de só Cristo salva. Não há nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual nós venhamos a ser salvos. Somente pelo nome de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, como que nós podemos ser isentos da ira de Deus no grande dia? Aceitando Jesus agora como nosso Senhor e Salvador. Porque não há salvação fora deste nome. E é o que eu anuncio aqui. Aquele que me libertou, aquele que me deu a garantia da vida eterna, Cristo Jesus. E o meu desejo, a minha vontade de todo o meu coração é que você seja liberta em Cristo Jesus. Aceite o sacrifício da cruz como um sacrifício pela sua vida. E você terá a salvação. Eu quero orar pela sua vida hoje. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, a Tua palavra diz que a sua ira está reservada para aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. E nós, Deus, como anunciadores do Teu reino, o nosso dever é anunciar a Tua palavra e que Cristo salva dessa ira. Que Cristo morreu naquela cruz justamente por isso, pelos meus pecados, pelo pecado da humanidade, para que hoje nós fôssemos reconciliados com o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço primeiramente que esse evangelismo chegue ao máximo de pessoas, que o Teu Espírito Santo envie a todos aqueles que necessitam ouvir essa palavra. E em segundo, Deus, a todos aqueles que estão ouvindo, Pai, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, despertando elas para o verdadeiro sentido da salvação em Cristo Jesus, para que sejam reconciliados com o Senhor e sejam isentos da ira do Senhor no grande dia. Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês vivam mesmo o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.